Uniodonto, gente, claro que a gente traz aqui uma participação mais que especial, né? Conosco o Dr. Cláudio Zambello, diretor-presidente, fundador, conversando agora aqui, sim, estava presente, sim, fundador da nossa querida Uniodonto, está comemorando 43 anos. 43 anos, a gente tem um olhar, né, amplo quando a gente vê uma instituição, uma empresa, uma cooperativa com 43 anos, porque a gente entende que para se ter 43 anos, você tem que ter, acima de tudo, amor por aquilo que você faz, você tem que ter companheiros ao longo desses 43 anos que realiza, que consegue, vai atrás e faz realizar, né, o que tem que ser feito para se manter ali e ampliar. Então hoje a Uniodonto, ela comemora 43 anos e ela é um símbolo para o nosso país. E eu tenho o prazer de receber o Dr. Cláudio para a gente conversar sobre isso. Dr. Cláudio, parabéns, acima de tudo, que mais do que, né, uma questão de saúde, é um plano de cuidado com a nossa população. Parabéns, seja bem-vindo, boa noite. Olá, doutor. Boa noite, Neto, boa noite, Tudo Maria. bem, Dr. Cláudio? É um prazer enorme estar aqui com vocês, obrigado. Vamos comemorar mais um ano, 43. Mais um ano. Uma comemoração. Que passa muito rápido, eu estava falando sobre isso, né? Eu queria, claro que a gente vai falar sobre os projetos, os investimentos, né? Tudo que transformou, mas eu acho que é muito interessante, até para o público que está em casa, né? Para quem tem e é acolhido pela Uniodonto, saber um pouquinho como que surgiu esse projeto. A gente precisa falar sobre isso, né, doutor Cláudio? Como é que surgiu o olhar desses profissionais? Não, nós temos que ter essa consciência de estar todo mundo junto e atendendo mais. Como é que surgiu? Como é que foi a ideia? Neto, então, 43 anos, né? É muito mais do que contar os dias, contar os anos, né? Contar a história, contar a passagem, contar a caminhada. E a gente lembra de tantas coisas nesses 43 anos, né? Quantas pessoas que nós cuidamos. Lembrar de quantos sorrisos a gente deu. Sim. Quantas pessoas conseguiram tratar os seus dentes, ter a sua autoestima elevada, né? Com o trabalho da Uniodonto. Quantos projetos, quantos planos, quantas metas, a grande maioria atingimos, outras não, mas isso é os 43 anos que passa pela nossa cabeça, né? E como você disse, como surgiu, em 1982, um grupo de dentistas classistas, né, estavam reunidos no dia 16 de junho, né, às 3 horas da manhã, Olha só. fazendo ou terminando de ler o Estatuto e aprovando o Estatuto de Constituição e a primeira diretoria da Uniodonto de Piracicaba. Isso dentro da sede da Associação Paulista de Cirurgiões e Dentistas. Então, são 43 anos nessa história, né? Recentemente, eu ouvi de uma pessoa que falou assim, eu fui no Hospital Unimed às 3 horas da manhã com uma dor de dente tremenda. E o dentista apareceu lá em menos de 20 minutos e tirou a minha dor. E eu falei para ele, doutor, que satisfação, que alegria, né, você ter tirado essa dor para mim. Então isso faz parte da caminhada dos 43 anos. É isso que a gente guarda. É maravilhoso, né? A gente entender, né, que um projeto como esse, além de trazer, obviamente, para a própria classe, né, quer dizer, os dentistas, os doutores, que têm olhar de companheirismo, consegue chegar a esse ponto, a gente ter um pronto atendimento, né, que eu acho que é algo que a gente, dentro desses 43 anos, dessas conquistas, né, doutor Cláudio, essa parceria com a Unimed, ter dentro da Unimed, ter um consultório preparado para tirar a dor, né? Verdade. Então, eu não sei, Neto, se aqueles 30 sócios fundadores olha só, iam imaginar que a Uniodonto ia completar 43 anos e chegar na onde chegou, né? Com todas essas nossas conquistas, de todo, como você disse, de todo o grupo, né? Tem companheiros nossos que foram sócios fundadores e que já nem estão mais aqui, já faleceram, né? E, enfim, outros mudaram, né? E foram entrando os novos, e os novos foram
acompanhando toda essa evolução, né, nossa. Então, eu não sei, eu estava lá presente na fundação. Sim. Eu garanto para você, não me passou pela cabeça que a gente ia poder poderia chegar. estar hoje. Assim, que maravilha, né? Que maravilha. Isso é muito bom. Bacana. Olha, nós estamos ao vivo aqui, você, nosso convidado para participar. Estamos ao vivo, 991411048. Participe conosco. Pois não, Maria, diga. Olha aqui o Devair do Oi, Devair. Jupiá. Boa noite, Neto, Maria e todos do programa. Parabéns, o Neodonto, pelos 43 anos. Adoro o tratamento de lá. Abraços ao Dr. Cláudio e todos os dentistas. Que legal. Devair é um cliente lá e é bacana isso, né, Dr. Cláudio, que ele parabeniza todos os dentistas, porque sabe realmente que esse conceito de cooperativismo, né, é muito importante, né, e é diferenciado. Sem dúvida, Maria. E obrigado, Devair, por essa consideração conosco, né? Realmente, um dos diferenciais grandes nosso, como hoje operadora de planos de saúde, após o ano de 2000, quando veio a Agência Nacional de Saúde, nós passamos a ser uma operadora de planos. Então, hoje tem muitas, mas cooperativa, né, odontológica, nós somos a maior do mundo. Mas não existe uma cooperativa odontológica com mais de 23 mil cirurgiões dentistas fazendo parte dela, né? Atendendo mais de 3 milhões de usuários. E o que é importante, um usuário aqui nosso, aqui de Piracicaba, se ele estiver no Brasil todo, onde tiver um dentista ou um neodonto, ele pode tratar seu dente, né? Ele tem o atendimento no Brasil todo. Então, e é isso... a união faz a força. Exatamente. E é muito interessante porque a gente tem essa referência, doutor Cláudio, o senhor está nos falando agora, essa referência acaba sendo realmente um modelo, né? Quando a gente pensa na saúde da sociedade, né? Na questão do tratamento, da cura, a gente tem caminhos para se realizar isso. Mas eu penso assim, a Uniodonto, ela desafoga muitos setores da nossa sociedade, que vale a pena a gente falar. Né? E eu gostaria, por exemplo, próprio Sistema Único de Saúde, né? Quando você tem uma cooperativa, você consegue atender todos os setores da nossa sociedade. Né? Desde aquele que é o atendido pelo SUS, ele pode sim, ele consegue, por ser uma cooperativa, ele consegue buscar o seu tratamento, buscar a sua estética, que hoje a gente vai falar sobre isso também, que foi pioneira a Uniodonto, porque consegue preço, consegue valor. Só uma cooperativa consegue trabalhar dessa maneira. E da mesma forma, atendendo grandes empresas da cidade de Piracicaba. A gente sabe que a gente tem alguns acordos, né, entre os sindicatos, por exemplo, né, que tem que ter assistência aos seus colaboradores. E aí ficaria muito difícil. E eu acho que você pode até falar um pouco sobre isso. Quando vem a Uniodonto e ela faz a parceria com essas empresas, ela está suprindo, acima de tudo, uma demanda legal, né, de comum acordo entre o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores, e ao mesmo tempo trazendo saúde para esses funcionários, colaboradores. Isso também é um olhar que a gente precisa destacar, né, doutor Cláudio? Porque essa parceria com as empresas é de suma importância, né? Sem dúvida, Neto. E quando a Uniodonto foi fundada há 53 anos atrás, e nós em Piracicaba há 43 anos atrás, esse grupo de cirurgiões dentistas tinham dois propósitos básicos, né? O primeiro é fazer uma odontologia de qualidade e acessível à maior parcela possível da população. Sim. Né? Porque a gente sabia que muitas pessoas precisavam da odontologia e não tinham recursos para fazer. Então precisava ser uma odontologia, uma forma de atender que fosse acessível a essa grande parcela da população. Uhum. E o segundo grande propósito foi que, como nós somos dentistas, né, a gente não quer aviltar a profissão do dentista. A gente não quer... tem que ter um preço justo, que seja para o usuário, mas que seja para o profissional cirurgião dentista também. Então esse era o outro grande propósito, a defesa socioeconômica do cirurgião dentista. São, né, os pilares aí do propósito principal, São os pilares, né?
E a gente tem conseguido isso, né? Com parcerias, como você disse, com grandes instituições. A Uniodonto de Piracicaba tem aproximadamente em torno de 600 empresas contratantes, né? Quase 90 mil usuários hoje, além das grandes parcerias, como você disse. E com isso temos certeza absoluta que a gente supre o atendimento, né? Parte do atendimento da rede pública, né? Ajuda no atendimento da rede pública. Com certeza fazemos um serviço social grande. Muito bom, muito bom. Tem participação, estamos aqui recebendo o Dr. Cláudio conosco, presidente da Uniodonto Piracicaba, comemorando aí os 43 anos, né? Desse projeto, né, que hoje se faz aí cada vez mais ampliando com tecnologia, agregando, né, profissionais e servindo a população. Pois não, Maria? Ó, deixa eu avisar também o pessoal que está assistindo pela internet, Instagram, YouTube, Facebook. Você conhece a Uniodonto Piracicaba? Já participou lá? Já fez algum procedimento? Mande aqui a sua experiência para a gente. Nós queremos também saber. Estamos hoje celebrando, né, junto com a Uniodonto, os 43 anos em Piracicaba. Aqui está o Lucas. Oi, Ele Lucas. diz: olá, Neto e Maria. Oi. A Uniodonto está de parabéns mesmo. Ainda não tive a oportunidade de conhecer a clínica nova, mas assisti a matéria do Neto quando inaugurou e realmente está muito bonita. Me chamo Lucas, moro em Rio das Pedras, sempre assisto o programa. Valeu, obrigado, Lucas. É isso, né? Obrigado. São as conquistas, né, doutor Cláudio? São conquistas. Se você permitir, Neto, Claro. eu vou pegar o gancho aí com o Lucas, agradecer, viu, Lucas? Nós temos lá em Rio das Pedras também um grupo de profissionais atendendo, temos um posto de atendimento lá, temos parceria com grandes empresas lá, a Arco, Painco, enfim. Mas eu queria pegar o gancho, ele citou a clínica. E muitas pessoas me perguntam, Neto, que vocês falam a clínica da Uniodonto, tal, a clínica é só para o usuário da Uniodonto, né? Então eu queria aqui falar de primeira mão no seu programa que a clínica da Uniodonto não é só para usuários da Uniodonto, ela está à disposição de toda a sociedade, né? Ele não precisa ser usuário da Uniodonto para usufruir dos procedimentos realizados na clínica odontológica da Uniodonto, viu? Que maravilha, tá aí então, olha só que legal. Estamos acompanhando as imagens, né, da clínica, que ontem fez 3 meses da inauguração também da clínica, uma clínica que ficou moderna. A gente mostra o quanto bonita ficou pelas imagens, né? Mas tecnicamente também é uma clínica muito moderna, né? Conversando um pouquinho com a equipe, né? E eu, na oportunidade, eu falei também sobre isso. Tem equipamentos de última geração. Estruturalmente, a clínica também ela foi desenvolvida com os profissionais da saúde bucal para se fazer uma clínica prática, eficaz e, acima de tudo, com o usuário, né, muito bem acomodado. Então, isso também foi um critério na construção desse espaço, né? Que não foi o espaço adaptado, não, ele foi construído a partir da demanda necessária do profissional e do paciente que ali é atendido, né? E que bom essa notícia para a gente destacar aqui. Então, se a pessoa quer ser atendida na clínica, se ela não tem, né, os planos ou o convênio que é feito com as empresas, ela pode ser atendida pela clínica, né, doutor Cláudio? É isso, né? Sem dúvida nenhuma. Olha só. Estamos abertos a toda a população. Perfeito. Pois não, Maria, diga. Mais gente querendo celebrar também, Isso né, é bom. doutor Cláudio, e parabenizar aqui. 43 anos, não são 43 dias, né? Não são 43 meses. É uma vida, né, doutor? Doutor Cláudio, 43. O Pardal Oi, Pardal. está aqui assistindo a gente, ele está participando do programa. Diz parabéns a todos os profissionais da Uniodonto de Piracicaba, sempre fazendo o melhor para a população de Piracicaba e região. As pessoas percebem a dedicação, né, como o Pardal colocou, fazendo o melhor. Isso é muito legítimo e a gente atribui a esse sucesso de 43 anos a essa dedicação, esse amor à profissão também, né, doutor? Pessoas, né? Sem dúvida nenhuma, né, Maria? O grupo nosso é um grupo muito coeso, né? Hoje nós somos 350 profissionais. Olha só. E mais de 60% deles, Neto e Maria, eles são
profissionais especialistas na sua área, mestre ou doutores, né? Então é um grupo muito forte. Isso é um grande diferencial da Uniodonto, se não o maior diferencial da Uniodonto aqui na região, que seria a quantidade e a qualidade, a qualificação dos profissionais dentro da Uniodonto, né? Não existe hoje no quadro aqui de operadoras, uma operadora que tenha 350 oportunidades de você procurar o seu dentista especialista e nem com tantas quantidade de especialistas dentro da sua operadora, né? E esse leque, né, de profissionais que atende, então hoje a gente destaca isso, né, doutor Cláudio, que qualquer procedimento que tenha que ser feito, você tem um profissional ali na Uniodonto que está apto, preparado a executar. Isso é muito interessante, né? Porque daí você tem o tratamento completo, né? Sim, completo, tanto na rede como na própria clínica. Na clínica Perfeito. também nós temos todas as especialidades da odontologia. E eu queria agradecer você, Neto. Parece que nós combinamos, mas não combinamos. Mas você abordar esse tema, porque muita gente também pergunta se a Uniodonto faz implante, faz prótese, faz ortodontia, faz alinhadores estéticos, né? Faz facetas estéticas e faz. A Uniodonto talvez seja a única operadora que garanta todos os procedimentos da odontologia para o seu usuário. Só que tem uma diferença: 70% deles estão cobertos integralmente por aquele ticket que a pessoa paga mensal. Perfeito. E os outros 30%, que é a parte estética, que é a parte de implantodontia, a parte de ortodontia, a parte de prótese, ele tem que ter uma participação, ele tem que pagar isso. Sim. Tá? E aí também a gente colocou o ovo em pé aqui em Piracicaba, que pensando que nós queríamos fazer uma odontologia desde a fundação como uma odontologia acessível, e a gente percebeu que acessível não é o mais barato. O acessível é aquilo que a pessoa tenha condições de pagar, né? Então, hoje, a Uniodonto, em parceria com uma cooperativa lá, que é o Cicobi Crédito Saúde, a gente pode financiar o tratamento odontológico desses atos que não estão cobertos, né? Em 12, 18, 36 meses, 24, 36 meses. Recentemente teve uma pessoa que foi lá, ia fazer um protocolo, que é um implante, vários implantes e tal. Sim. Ia ficar em R$18 mil. Puxa, né? olha só. A gente falou, nós conseguimos parcelar para você em 10 vezes, Nossa, sem juros, de 1.800. Ela falou, não cabe no meu bolso. Né? Aí eu falei, bom, então quantas vezes? 24 vezes, aí, se eu não me engano, foi feito 24 vezes de 500 e poucos reais, 570, 600 reais. Ele falou, isso eu posso pagar. Você está sabendo, multiplica aí, vai ficar um pouquinho mais caro do que isso, porque isso não está sendo feito aqui com a gente, está sendo feito com a instituição financeira. Né? Ele falou, não, mas não tem problema, isso aí eu consigo pagar e eu quero fazer. Então, realizamos né, uma satisfação para ele, uma necessidade para ele. Né? Já pensou a pessoa que não tinha dente nenhum e ficou com dente? Exato. Olha que bacana. Transformação de vida. Isso, né? é uma satisfação grande, né? Agora, essa parceria é fundamental porque você acabou de colocar para nós uma situação que talvez muitas pessoas se encontram nessa situação. Olha, esteticamente, ou até mesmo, viu, o doutor Cláudio até pode destacar isso, às vezes a falta... Quantos profissionais vêm aqui pelo Uniodonto e falam, a falta de um dente pode gerar um problema muito complicado para toda a sua boca. Não é só um dente que está faltando. E aí as pessoas acabam se limitando. A pessoa não sai de casa, não vai em festa, não vai trabalhar. Eu vou passar entrevista, está faltando dente. E aí a pessoa talvez não tenha condição de fazer esse implante. E o que a Uniodonto proporcionou é ter essa possibilidade também estética, não só uma questão de saúde, mas também estética, tendo essa parceria, né, financiando literalmente. Né? Então, como você acabou de falar, né, um cliente foi, olha... Não consigo. Então, quando você consegue? Vamos pensar aqui.
saiu sorrindo, literalmente. Literalmente. É verdade. Isso aí. Saiu sorrindo, né? mesmo. Participação, pois não, Maria. Participações. Hoje está todo mundo comentando da Lua, o senhor reparou? A Lua tá uma Cláudio? beleza. Tá lindo. Depois o Pardal mandou um áudio, depois põe o áudio do Pardal também, doutor Cláudio ouvir. Vê se ele é do nosso time também, vê se ele vai gostar. Sim. Pois não, Maria. Leandro está comentando da Lua, que está lindíssima, e ele diz o seguinte: o atendimento da Uniodonto, a gente se sente em casa. Sempre gostei muito do atendimento e, ó, muitos aplausos, parabéns. Essa aqui é um comentário reconfortante, né, doutor? Aí, tá a gente tem tantos depoimentos aqui, né, com os dentistas que vêm semanalmente participar do quadro. Muita gente fala: nossa, eu morro de medo de ir no dentista, mas ouvindo o doutor falar, agora eu vou, né, e esse comentário aqui da pessoa ir no dentista e se sentir em casa, isso é muito significativo, né, doutor Cláudio? É o coração, né? O coração está trabalhando junto aí com a capacidade técnica, né, das pessoas, né? E agora você me falou desse senhor, voltando, né, senhor que você falou, Neto, ele fez e saiu sorrindo, né? E aí é um pouco, né, do lema que vocês colocam, nosso sorriso é único, né? E é nesse sentido de proporcionar o sorriso. A gente não pensa o quanto é complicado você não ter, né, nesse cartão postal, que é o nosso rosto, os nossos dentes, a nossa boca, né, está ok. A gente sempre pensa na dor, tem a questão da dor, como você falou também, o paciente foi atendido lá, né, na Unimed, mas a questão estética, né, é o sorriso, muda a vida da pessoa, né, doutor? Ao longo desses 43 anos, né, um pouquinho mais aí de experiência, como é satisfatório você trazer essa alegria de volta a uma pessoa, né, doutor Cláudio? De voltar a sorrir. É muito bom, Neto, porque a gente percebe que, principalmente nos dias de hoje, a estética, ela influencia muito, inclusive na contratação de pessoas, nas empresas, né? Ele pode estar capacitado tecnicamente, mas se tiver dois em as mesmas condições e tiver um que não estão com o dente tratado, gengiva sangrando e tal, né, ela vai escolher o outro, entende? Então, pessoas hoje, né, nós citamos aqui parceria com as empresas, é muito importante, a falta no serviço, né, a falta no serviço, né? Nossa clínica nós trabalhamos até às 20 horas, né? Dentistas também, na rede também tem aqueles que trabalham. Mas a clínica hoje ela fica aberta até às 20 horas e aos sábados até meio-dia. Então, nós estamos proporcionando oportunidade para aqueles que trabalham até às 17 e ainda ir no dentista. Ir no dentista. A gente vai falar já, doutor Cláudio, sobre conhecer um pouquinho melhor os planos, né? Mas eu queria agora perguntar para o senhor alguns momentos ao longo aí desses 43 anos. Queria que o senhor... E aí é o olhar do senhor mesmo. Olha, Neto, foram alguns momentos que a gente se deparou com alguma situação que vale a pena a gente compartilhar aqui. Eu acho que a clínica, vou antecipar, a clínica é um deles, uma grande conquista, mas eu queria que o senhor pontuasse alguns outros, né? Esse momento foi interessante, e aí até a questão mesmo da mudança de governo, da situação do país, porque 43 anos a gente passou por muita coisa, e a cooperativa se fez presente. Queria que o senhor destacasse para nós, para quem está em casa também, entender um pouquinho sobre isso. Foram momentos marcantes, né? Nessa caminhada toda. Você falou de parte de governo, parte de planos econômicos, então eu recordo lá pelo ano de 1987, 86, governo Sarney, congelamento de preços, e não podia alterar preço, né? Então era uma dificuldade muito grande naquele momento, né? E ali a Uniodonto teve que ter uma coesão dos seus cooperados, uma união dos seus cooperados, para que a cooperativa pudesse vencer aquele momento e passar aquela ponte, né? Sim. Então, eu guardo com muita satisfação isso. Nós conseguimos chegar aqui porque aquele grupo de cooperados que estavam na Uniodonto em 1987 e 88,
e que falaram, não, nós vamos permanecer e vamos crescer, né? E se uniu, né? Uniu mesmo. A gente fazia reuniões mensais do Conselho de Administração e convidávamos todos os cooperados. E a grande maioria ia, quase que 100% dos cooperados, e discutimos todos aqueles problemas que eram problemas difíceis da época. Né? Assim. E assim passamos várias fases, né? Dentro dessa caminhada toda. Mas sempre, graças a Deus, graças à comunidade que aceitou a Uniodonto, né? E aos cooperados, né? E aos colaboradores. Eu não posso esquecer os colaboradores da Uniodonto, né? A Uniodonto tem 43 anos em Piracicaba. Nós temos colaborador lá, né, Maria, com 33 anos de casa. Olha só, puxa vida. Então, quer dizer, você pensa um pouquinho, quando a Uniodonto estava caminhando, engatinhando, começou a trabalhar com a gente, né? E está lá ainda firme com a gente. Que legal. Olha que bacana. Então, isso é uma outra satisfação que a gente tem de ter um grupo de colaboradores ali com bastante tempo de casa. Né? Que legal. É muito bacana. É satisfatório, né? Mais participação. Pois não, Maria. A Camila está aqui dando boa noite. Ela tem uma curiosidade. O doutor Cláudio também atende na Uniodonto? Boa, Qual aí é a pergunta. Especialidade dele? Camila, boa noite. Obrigado aí pela pergunta, tal. Eu atendi durante 30 anos, Camila, de 1974, quando eu formei, até 2004. Atendi bastante. A minha especialidade, eu não fiz especialidade na odontologia, foi clínico geral. Mas garanto para você que eu tinha uma clientela muito boa. Eu encontro com pessoas, uns amigos ainda, que trataram o dente comigo lá atrás e eles estão com dente na boca ainda, tá bom? Que maravilha! Mas eu trabalhei bastante, 30 anos em consultório, trabalhei muito. Aquele tempo a gente trabalhava até as 21 horas. Não tinha hora, né? Trabalhava bastante. Mas depois eu fui assumindo os postos dentro da Uniodonto, ficando na Uniodonto, e aí chegou um momento que a gente tem que ter escolhas, né? Então, quando eu percebi que eu já não estava dando conta de tudo e que eu tinha que fazer uma opção... Para o bem da cooperativa, né? Eu falei, eu vou optar para cá, porque é onde eu estou desenvolvendo, onde eu estou fazendo curso, onde eu fiz pós-graduação e tal. E na odontologia, eu fiquei estagnado, né? Então, eu falei, eu não posso mais continuar assim. Foi aí que eu parei o consultório, tá bom? Mas eu sei ainda tratar um dente. Se precisar tirar uma dor, extrair um dente, ainda consigo. Pois não, Maria. A Sônia está fazendo uma pergunta aqui referente à parceria com a ABIL, doutor Cláudio. Ela diz, eu tenho o plano da ABIL, posso fazer da Uniodonto também? Como funciona a parceria deles? Aliás, eu já deixo aqui um abraço do Zoca, da ABIL Grupo Unidas, e Longato, da Bom Jesus, que especialmente para transmita ali durante a participação, parabéns, e agradecendo a parceria com as duas empresas, viu? Eu que agradeço bastante a parceria deles. A parceria com a funerária do Grupo Unidas tem foi desde 1999, então está com 26 para 27 anos. Nós somos parceiros nessa caminhada toda. E depois o Grupo Bom Jesus entrou também, e hoje nós somos parceiros com as duas funerárias, né? Então, se você tem o Grupo Unidas, né, da funerária ABIL, ou do Grupo Bom Jesus, você pode sim, deve... e a parceria que nós temos é no atendimento da nossa clínica centralizada. Foi uma oportunidade que nós criamos juntos, desenvolvemos juntos na época, que era para poder ter um custo mais acessível ainda, beneficiando toda essa comunidade aí. Então, hoje vocês têm lá na clínica nossa um atendimento com muito carinho. Pode ir lá conhecer, viu? E, doutor Cláudio, vamos destacar também os planos do Uniodonto. Tem os planos também, né? Muito bem-vindo, tanto o plano empresarial das empresas, pequenas, médias e grandes empresas da cidade. Eu acho que é um know-how muito bom da Uniodonto. Eu já visto que grandes empresas fazem parte, mas é um benefício que vale muito a pena. E as pessoas que queiram também fazer, são vários modelos e planos, né?
Sim, Neto. Nós temos planos empresariais e planos de pessoas físicas. Isso. Também vendemos, inclusive, para pessoa física, família, né? Os planos empresariais são de vários modelos, vários tipos, né? Com várias coberturas. Então, aí depende muito da empresa e às vezes, grande parte disso é com os funcionários, porque a empresa fala assim, olha, eu vou dar o plano de benefícios, mas tem que vir aqui e conversar com os funcionários, ver se há o interesse deles. Perfeito. E aí a gente vai lá e explica, né, os planos que nós temos, tudo. Mas, com certeza, qualquer deles é um plano bom. Excelente. Excelente. A última participação, eu sei que tem mais, mas o horário... Mas vamos lá, Maria. Pois não. Olha, falando um pouco da profissão ainda, Opa! Viu, doutor Cláudio? Diego, ele está aqui, ele diz, olá, estou no ensino médio e estou pensando em fazer odontologia. Oh, que bonito. O doutor Cláudio poderia me dizer os prós e contras da profissão? Muito obrigada, me chamo Diego. Neto, manda um abraço para minha mãe Marcela, ela é fã do programa. Dona Marcela, um beijo para vocês, para toda a família, obrigado pelo carinho, viu? Vamos ver incentivo aí pro filhão, hein, Marcela? Presta atenção. O Diego. Todas as profissões, eu creio que ela tem o seu lado bom, tem o seu lado ruim. Nem todas as profissões são perfeitas em todos os sentidos. O que eu posso falar para você? Eu tenho uma filha e que ela formou odontologia. Então, eu não ia... Se fosse uma coisa ruim, eu não ia deixar minha filha formar odontologia, né? Então, o que eu vejo hoje, tá? E isso seria para todas as profissões, não só para a odontologia, né? A capacidade técnica do exercício da sua profissão, qual seja ela, né? No caso, a odontologia é muito importante, mas sabe quanto isso representa naquilo que vai te trazer uma clientela boa, uma satisfação, né? É mais ou menos 30%. 70% do seu sucesso profissional na sua profissão é, primeiro, você fazer aquilo que você ama, aquilo que você gosta. Então, a primeira dica que eu daria para você, procura saber direitinho. Hoje é muito mais fácil do que era antigamente. Entra no Google, procura na internet, chama os amigos e vai falar como que é a odontologia, né? Eu acho uma excelente profissão. E depois, junto com ela, procura o relacionamento humano. Com os outros 70% é você atender bem o cliente. O cliente quer ser bem atendido, né? Ele quer ter carinho, ele quer ser bem tratado, tá? Isso aí, eu li um livro há muito tempo atrás, né? Chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Está na livraria ainda, vai lá no shopping, tem lá, né? Uma versão nova dele. E lá ele fala isso, você tem que ter o cuidado maior com as pessoas. E depois a capacidade técnica. Então eu falo para você, se você tem vontade, procura fazer odontologia, tá bom? Que dica, hein? Eba. Dica de milhões, hein? Marcela, invista no filho aí, hein? É Diego, né? Diego. Ô, Diego, ó, que carreira bacana para você, né? Conselho vale 1000, hein? Conselho bacana para você aí, é isso, né? Amar a profissão, fazer com dignidade e as coisas acontecem. 43 anos. Parabéns, doutor Cláudio, parabéns pelas parcerias, parabéns por essa oportunidade. A cidade de Piracicaba, como eu falei, de suma importância a existência dessa cooperativa para os profissionais e para todos nós somos atendidos pela Uniodonto. Parabéns, doutor. Obrigado, viu? E queria dizer, Neto, como lá na fundação da Uniodonto, eu não imaginava que a Uniodonto ia chegar no que chegou. Quando nós começamos a parceria com o Piracicaba Agora, com você, com a Maria, eu também não imaginava que nós íamos chegar onde nós estamos chegando. Eu queria aqui, de público, agradecer vocês, agradecer pelo todo o carinho que vocês têm com a gente e pela essa participação, essa mobilização. Quando a gente tem um evento, a gente chama, vocês vão lá e depois ficam passando aqui. Esse público maravilhoso, eu queria agradecer mesmo. E ó, estamos juntos. Com muita honra. Parabéns. E com muita alegria, viu, doutor Cláudio? Ter essa oportunidade de trazer coisas boas para o nosso público, viu? Muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Parabéns. O Uniodonto no programa Piracicaba Agora.